boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje, com muita honra, nós vamos reentrevistar, para falar a verdade aqui, o Valdinei dos Santos, ele que é presidente da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, a ADISA. Ney da ADISA, por isso o sobrenome que já virou, o nome da entidade virou praticamente um sobrenome do Ney, do Valdinei. O programa Sociedade faz aquele pequeno intervalo rapidinho, você já está acostumado, fique conosco que é rapidinho, já voltamos já com o Ney da ADISA. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o Valdinei dos Santos. Valdinei dos Santos, que é nada mais, nada menos que presidente da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, a ADISA. Vamos conversar aqui sobre esses e outros temas aqui com o Ney, a quem primeiro eu agradeço a presença e dê uma boa noite e dou um espaço para cumprimentar o telespectador. Isso aí. Obrigado. Boa noite para você, Valdir, para o teu público, para a tua produção. Fico muito honrado de estar participando novamente do teu programa, fico muito feliz. E vamos aí, boa noite para todos e que seja um bom programa. Esse estúdio que a gente grava o Assunto Cidade já há alguns anos, alguns longos anos já, eu já até perdi a conta de quanto tempo faz que faço o programa Assunto Cidade. Mas durante boa parte do nosso tempo, durante longos anos, nós gravamos no estúdio ali na Avenida Santos Dumont, que o acesso era dificultado por conta de uma longa escada, né? E era alvo de bastante reclamação de muita gente. Hoje gravamos aqui no Parque Itapema Shopping, onde vai ser o Poupa Tempo, aqui no caminho da base aérea. E a primeira pergunta que eu te faço, melhorou a acessibilidade para o estúdio da sua cidade? Melhorou bastante, Valdir. Eu, quando vinha, já me deparei, que é de praxe meu, né? Já é costume meu. A gente já imagina uma pessoa descendo de um ponto de ônibus, adentrando no estabelecimento, e aí a partir do momento que venha de carro, com o seu veículo, a gente já é uma coisa minha, já deparar se tem ou não uma vaga destinada, tanto para deficiente como para idoso, que a gente sabe
das dificuldades, tanto minha, né, com a minha mobilidade reduzida, como das pessoas que dependem mais ainda de um melhor acesso. Certo. Então, tivemos também aqui no salão de alimentação, né, deparamos que tem um espaçozinho ainda que precisa dar uma mexida, mas a gente está bastante confiante que vamos estar conversando com os proprietários, ainda mais agora que está vindo o Poupa Tempo, para poder dar um melhor acesso para o povo. E esse tipo de consultoria, vamos dizer, vamos chamar de palpite, assim, a DISA dá de forma oficial e até graciosa, né? Porque o objetivo da DISA, logicamente, é garantir acessibilidade para todos. Né? Sim, Valdir, é uma boa pergunta que você faz, porque é o seguinte, a gente ainda não conseguiu chegar no empresário, no empresariado, até na própria CDL, Instituição dos Empresários, no sentido que a DISA tem esse trabalho gratuitamente, prazerosamente, né? Claro. Nós vamos no local, apontamos o que deve ser feito, não é coisas assim que vai tirar muita... que vai deixar o comerciante mais pobre. Mais pobre, bem pelo contrário, porque o deficiente também tem sua renda, ele quer gastar, só que para ele gastar ele tem que ter acesso. Exatamente. Né? Então nós queremos ter essa parceria, queremos ampliar essa parceria no sentido de orientação. É gratuito, nós somos uma equipe, na equipe nós temos um deficiente físico, no caso mobilidade reduzida, que sou eu, nós temos uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência visual e uma um pouco mais severa, que é aquela que se utiliza de cadeira de roda. Né? Então é uma comissão interna da DISA que está aí para atender a população naquilo que for possível, porque a gente sabe que o retorno para nós é bem maior do que a parte financeira. A sociedade demorou muito, talvez, não sei, a observação que a gente pode acabar tendo que fazer para perceber o direito das pessoas, né? E o direito do deficiente não é diferente, né? Quando a gente ouve falar em tanto preconceito contra minorias, com essas coisas, se a gente demora tanto para respeitar, atender e respeitar o direito do deficiente, que dirá as outras minorias. Não chamo de minoria no sentido pejorativo. Você veja bem, a maior dificuldade ainda, Valdir, da gente conquistar os nossos espaços, é o seguinte, ainda somos confundidos com pessoa com deficiência, são coitadinhos, são simplesmente a gratuidade, buscam a gratuidade. Isso aí de uns anos atrás. Hoje não, nós queremos espaço, nós queremos participar da vida pública, das audiências públicas, levar o nosso trabalho e orientar da melhor forma possível. Na verdade, quando confundem o teu direito simplesmente te colocando uma gratuidade e está tudo bem, aí a gente fica chateado e tenta provar que não é assim. Nós queremos o direito de ir e vir, com direito de voz, e vez e voz, né? É o que a gente fala. O deficiente não quer entrar pela porta de trás ou pela porta do fundo de qualquer coisa para não pagar, pelo contrário, é para ter um pouco mais de mobilidade e ter seu acesso garantido. Né? Exatamente. Para você ter uma ideia, quando a gente constituiu essa comissão de vistoriadores, de gratuitamente vistoriadores, foi difícil um tempo atrás manter essa postura da entidade, porque a entidade era uma entidade que tratava bem a parte de isenções da pessoa no individual, não no coletivo. Me perdoe a comparação, como se estivesse dando uma esmola. Como se estivesse, se contentava com como se fosse uma esmola. Quer dizer, você me manda uma cesta básica por mês, eu já estou satisfeito, vou deixar meus direitos para lá. E dos últimos 8 anos, a gente provou de que não é assim, é muito pouco. Hoje, Valdir, nós temos pessoas que constituíram família, pessoas que estavam lá segregados, escondidos, ou na DISA, ou dentro de casa, né? A gente levou essa pessoa para a vida. Hoje essa pessoa, ela estuda, ela faz tratamentos, ela faz o seu esporte, constituiu família, né? E é isso que é o retorno gratificante para nós que faz esse trabalho há mais de 10 anos. Certo. A DISA tem 10 anos, como você falou. Qual é a estrutura da entidade, o que você consegue oferecer lá para o associado e como se associar, principalmente? Né?
Você veja bem, Valdir, a nossa entidade ela é fundada em 87, ou seja, vai para 29 anos. 1987. 1987. E aí o lado que eu posso te dizer mal entendido da coisa é que às vezes o poder público leva o nosso trabalho como uma afronta, né? Eu acho que você buscar os seus direitos, você não está afrontando ninguém. Você está buscando o seu espaço. Está fazendo uma obrigação para si próprio. Para si próprio, porque eu dependo de um melhor acesso, eu dependo das pessoas incluídas nos projetos sociais que a cidade oferece, né? A entidade depende disso. Aquela pessoa que está em casa sem saber quais os serviços públicos que tem para ele depende da DISA, ele depende dos diretores, ele depende dos associados. E é isso que a gente vai deixar quando uma hora sair da DISA, de cabeça erguida, né, Valdir? Então, Valdir, a dificuldade que a gente tem de fazer com que o poder público seja realmente um parceiro nosso, a dificuldade é tamanha. Então, quando você me pergunta hoje, qual os projetos, o que a DISA pode oferecer para a população no modo geral, hoje a gente tem um assistente social, duas pessoas que são advogados, são 2 advogados profissionais gratuitamente, né? A gente está conseguindo pagar um assistente social com recursos próprios da entidade. Correto. Então hoje a gente oferece a busca dos direitos, a busca por exemplo, o cartão transporte, a busca do passe livre, que é um benefício que tem a nível federal, e busca, assim, a parceria, que não pode deixar de ter prefeitura, governo do estado e governo federal. É isso que a gente está buscando. O objetivo seria que a DISA fosse respeitada o suficiente como uma entidade representativa de quem dos deficientes da cidade e também em respeito à cidadania, né? Tem sentido, né? Com certeza. Esse contato com as entidades empresariais e com o poder público, assim, é sempre dificultado porque todo mundo sempre acha que, que a outra pessoa, quando está se imiscuindo, se envolvendo com algum assunto, está querendo fazer aquilo que é função dela. Aí não faz e nem deixa os outros fazer. Quer dizer, fica um diálogo de surdo, né, como a gente costuma chamar. Essa questão dos empresários é um exemplo claro disso. Para você ter uma ideia, a gente hoje tem um projeto bacana que representamos a cidade em todo o estado, projeto esse que ainda voltou para a gaveta, porque a gente não teve condições de patrocínio, né? Hoje você vê, a gente não tem, por exemplo, que é o projeto que a DISA tem, uma dança adaptada, que é uma dança com todo tipo de deficiência, que a gente leva para a região, para todo o estado, em nome do Guarujá, levando o Guarujá. Então hoje a Secretaria de Cultura, infelizmente, não enxerga isso como projeto bacana, mas é que ao mesmo tempo não se dispõe a financiá-lo, né? Então a gente fica chateado também por causa disso. E como que é esse projeto? Você consegue levá-lo para outras cidades? Como que é? Na verdade, a gente faz a gente tem um projeto, né, que é uma dança adaptada. Você imaginar aí as pessoas com qualquer tipo de deficiência, ele vai se encaixar, ele dança. Ele dança. Ele pode ser ele de cadeira de roda, ele pode ser ele com deficiência auditiva, visual. Com a mesma sensação de prazer e felicidade que uma pessoa comum dançando. E aí nós somos vinculados à Secretaria de Estado, só que a Secretaria de Estado ela faz a propaganda. E nós que temos que ir lá e levar os nossos assistidos, só que isso vai alimentação, vai roupas, vai transporte, enfim, o profissional, e isso aí envolve nada mais, nada menos, pelo menos 4 profissionais para estar levando, e disputamos assim, um torneio estadual, um regional, em nome de Guarujá. E a gente fica chateado. Já ganhou alguma vez o campeonato? Ganhou Bertioga. Participamos uma vez e ganhou Bertioga, fomos vice-campeão. Isso aí, Valdir, nada mais, nada menos. A participação que há 6 anos atrás. E depois a gente teve dificuldade tremenda de manter. A última coisa, eu estou falando brincando, lógico, mas a última coisa que você vai se preocupar numa hora dessa, se ficou em primeiro ou em segundo. Não, exatamente, em último lugar, exatamente. O prazer, a sensação. É o prazer, exatamente. Pois esse é o tipo de coisa onde falta a parceria para agigantar um projeto desse, né? Exatamente. A gente fica sonhando com o mundo ideal sempre, né? Com um tipo de situação dessa que o comércio
consultasse a DISA antes de aprovar qualquer estabelecimento, já que existe uma associação constituída na cidade há 20 e tantos anos, era para ter esse poder mais de consulta, né? E a gente fica sonhando com o mundo perfeito, mas na verdade a gente não está nem engatinhando ainda, porque Guarujá, por exemplo, e outras cidades, se a gente for olhar o estado das calçadas públicas, onde a gente anda, desculpa usar a expressão, usei agora há pouco, pessoas comuns, é modo de falar, sim, pessoas deficientes ou não, né? Pessoas deficientes ou não. A calçada é ruim para todo mundo. Eu já cansei de tropeçar, de torcer a mão. A minha mãe de idade já cansou de falar para mim, fala lá na televisão da calçada de Guarujá, que é ruim, e ela fica reclamando. Olha, Valdir, eu te confesso que há anos que a gente vem batendo nessa mesma tecla, e aí eu já não posso mais dizer que é por desconhecimento de quem é de direito tá fiscalizando, está liberando alvarás. Haja vista, eu passei a noite com sua esposa, com sua família, para você ver, os restaurantes fazem das calçadas o que querem. Exatamente. Né? Coloca mesa, você quer dizer, estacionamentos, né? Os estacionamentos dessas vagas reservadas para deficiente é uma dificuldade, até no próprio paço municipal. Chegou a ser um absurdo de um dia ter um poste no meio do caminho de uma descida. Não, o poste continua. Continua lá. Você passa na frente do paço municipal, na Santos Dumont, o poste continua. Então dá para perceber que foi feito a coisa de um jeito que eu acho que essa pessoa que fez, que aprovou, que assinou, ela se imagina que nunca vai necessitar daquele poste não estar ali. Né? Então eu acho que não é mais por falta de conhecimento, é falta de vontade mesmo, Valdir. Se você, que nem eu te falo, a gente vive recebendo reclamações no nosso telefone, meu telefone toca direto. Desci agora do ponto de ônibus, quando eu desço do ponto de ônibus já tem uma mesa e cadeira do restaurante, fui falar, o cara fala, eu vou deixar aí mesmo. Então, quer dizer, por que ele fala que vai deixar aí mesmo? Porque ele sabe que não vai parar uma viatura ali da fiscalização e pedir para ele o alvará e falar para ele, quem te autorizou esse alvará? Porque agora tem a lei de acessibilidade. Claro. Nós conseguimos aprovar a nível nacional a lei de acessibilidade, Valdir, que a mesma coisa para você ter um laudo de bombeiro. Claro. Você tem que o bombeiro ir lá vistoriar. Por que a cidade não pode ser adequada? A lei do cigarro pegou tão rápido, tão fácil, porque talvez porque incomode muito mais o que não fuma lá. Você vê, Valdir, não vai muito longe. Tempos atrás aí nós fomos motivo de chacotas, porque tem um bendito de um orelhão rebaixado para um deficiente cadeirante ou de postura pequena, né? Que é o anão, né? Mas que no meio dela tem uma linha guia. Você imagina ali será que a pessoa não entende que aquela linha guia vai levar e trazer algum deficiente visual que ele necessita daquela linha guia? Quer dizer, o cara vai ali com a sua bengalinha, tranquilo, achando que ele vai chegar até um determinado lugar, e ele bate com a cara no orelhão. E ainda está lá o orelhão. Aonde é esse? Né? Você, na entrada da Tiago Ferreira, em frente ali onde é a Santa Dona. Pode passar lá que ainda está ali. A linha guia do deficiente visual leva para o camarada, bate, por ironia, no orelhão disponibilizado para o cadeirante. E essa semana eu peguei um tempinho e fui andar realmente no calçadão para saber. Então são mercadorias em cima dessa linha guia, né? Às vezes viatura da Polícia Militar, viatura da própria Guarda Municipal, em cima de uma linha guia. Será que a pessoa não entende, Valdir, de que, quer dizer, entender ele entende, é que ele acha que ele é acima de tudo e de todos. E vai eu, ou alguns dos nossos assistidos, ir lá cobrar. Entendi. A pessoa vira um leão, vira bicho. Mas porque ele tem a certeza da impunidade. Da impunidade, exatamente. Semana passada a gente recebeu uma reclamação de um restaurante e eu fui lá observar, né? Realmente é um absurdo. Além do cara não ter, é só escada, o estabelecimento dele, ele não tem cardápio braille, ele não tem banheiro adaptado, ele usa toda a calçada. Para você ter uma ideia, ele demarca pede para o proprietário, pede para os funcionários demarcar as vagas com cone. Quer dizer, as vagas da rua é dele. Ele demarca com um cone só para os clientes dele. E se a pessoa falar, vai parar aqui, vai para o restaurante? Vai, se não vai, então... Tem que tirar o carro, senão ele chama... Você entendeu? Chegamos a esse absurdo. Ele deve ser um restaurante com uma ascendência fenomenal sobre as autoridades, que consegue
o guarda de trânsito aparece na hora, né? Exatamente. Então, a falta de preparo de alguns, a falta de respeito de outros, torna a nossa cidade totalmente desrespeitando os nossos direitos. O assunto é importantíssimo e como se fala, não é, a gente estava falando no começo, não é questão de direito, é questão de cidadania, é questão de direito número 1, fundamental. A gente vai fazer um pequeno intervalo, rapidinho. Bacana. A gente já volta já para conversar mais com o Ney da Disa. Fique com a gente, que rapidinho a gente já volta. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje nós estamos entrevistando o Valdinei dos Santos, ele que é presidente da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, o Ney da Disa. No primeiro bloco nós conversamos sobre a estrutura da Disa, uma entidade de utilidade pública, veja bem, utilidade pública municipal e estadual, entidade que existe desde 1987 no município e que atua na defesa dos interesses do cidadão que é deficiente. E não dá para a gente diferenciar aí quem é que tem mais direito e quem é que não tem. A gente estava conversando, o Ney explicou sobre algumas das bandeiras da Disa, algumas coisas que vêm dando certo, outras que não vêm dando certo, por conta até da falta de respeito, impunidade e de um pouco mais de maleabilidade aí das autoridades públicas e do próprio empresariado para garantir ao deficiente, como frase que o Ney usou, o deficiente também tem renda, também quer consumir, quer ter acesso a uma loja, só que ele precisa de um mínimo de condições técnicas, né? Ele poderia dizer assim, condições de acessibilidade que garantam o seu acesso a uma loja, a um restaurante, cardápio em braille, esse tipo de coisa, uma rampa. Não vai deixar o comerciante mais rico ou mais pobre atendendo esse direito. E o Ney explanou bastante aqui, inclusive, sobre essa questão, a estrutura da entidade que atende aí a Ilha de Santo Amaro. O Ney, a Aviação Translitoral, que é a empresa que opera o Serviço de Transporte Público no Guarujá, nesta semana está entregando mais 15 ônibus novos, conforme o anúncio da empresa, adaptados totalmente para o uso deficiente. A gente vê alguns ônibus circulando na rua, muita gente já se acostumou,
às vezes, eu não sei se eu vou falar alguma bobagem, se me corrija se eu estiver errado, às vezes pode até causar algum contratempo ali, porque as pessoas podem estar atrasadas e o ônibus tem que parar. Como é que está essa relação entre o deficiente e o transporte público, Ney? Pode falar com o coração com a alma. Então, Valdir, eu não tenho problema nenhum de falar bem a real. O nosso relacionamento com a empresa é muito ruim de uns anos para cá, né? A empresa, ela se delega simplesmente ao Poder Executivo, né? E esquece que existe uma entidade de direitos constituída, né? E a gente vê agora que vai ser bacana, eu acho muito interessante mesmo, entrega de mais 15 ônibus, né? Só que a gente precisa divulgar também a realidade. Isso aí é uma força da lei, que nenhum ônibus pode mais sair da montagem. A partir do momento que o empresário compra um ônibus, é obrigado a vir adaptado. Se ele hoje for comprar um ônibus, não vem mais sem adaptação. Entendi. Ele é obrigado. Né? Aí a gente percebe que a empresa faz aí um lobby e tal. Bacana, está ajudando. Agora, precisa colocar esses ônibus para rodar. Precisa ter um estudo, junto com a diretoria de trânsito, junto com a secretaria, junto com a própria prefeitura, um estudo para saber onde que está a maior dificuldade de colocar um ônibus adaptado. Porque nem todos são adaptados. E outra coisa que a gente vem, Valdir, observando no decorrer dos tempos, é que a empresa ela demora a colocar esses ônibus na rua. Haja vista, você pode ver, vamos anotar aí agora o prefixo, vai inaugurar agora, essa semana, vou lá, vou dar os parabéns para a empresa, para a prefeita, que não teve, sempre teve a preocupação de ter essa empresa atendendo à legislação. Só que eu vou anotar os prefixos e quero ver, no máximo até segunda-feira, esses ônibus rodando. E não adianta comprar e colocar, deixar guardado na garagem. Né? Precisa colocar, precisa, na verdade, autorizar o acesso das pessoas com deficiência sem o cartão, por exemplo. Entendi. Já vai para 1 mês que foi cortado esse cartão. Tem pessoas aí em casa chorando porque não pode ir para a escola, que não tem o cartão, não pode ir para praticar um esporte, porque depende do cartão. Essas pessoas, sim. O cartão é um subsídio da prefeitura? É um artigo que tem é um trechozinho que tem no contrato, que, na verdade, quando se fala de gratuidade, esquece que não tem nada de gratuito, não. Isso aí sai dos cofres da prefeitura, sim, sai da secretaria, sai dos cofres da Receita da Secretaria de Assistência Social, né? Mas a gente não sabe ainda o que está havendo, mas já tem quase 1 mês que esse cartão foi cortado. Não sei, porque a gente não tem acesso, não sei qual... O deficiente está com o cartão e ele não está, vamos dizer, carregado. Ele não está carregado. Então pode ser atraso de pagamento desse subsídio. Acreditamos que seja só isso, porque qual interesse teria a empresa de estar barrando? E é 1 mês. Nesse 1 mês, alguém lhe procurou a DISA, algum associado, e aí a DISA deve ter ido atrás de uma informação. Na verdade, eu tomei conhecimento tem 1 semana. Né? Tomei conhecimento, hoje já liguei na secretaria para agendar com a Beth. A Beth é uma parceira nossa, é uma pessoa muito bacana. Elizabeth Fonseca, secretária de assistência. Vamos lá, levar para ela, perguntar para ela o que está havendo e dar uma resposta para o cidadão. E que, de repente, não sei se a lei permite, Valdir, de repente a empresa faz um ajuste com o próprio deficiente, dá um tempo até que a prefeitura regularize. O que não pode a pessoa, que dependa daquele cartão, ficar esperando a boa vontade ou da prefeitura ou da empresa, né? O que a gente estava falando aqui, né, que uma gratuidade, uma coisa assim, permite que o deficiente se dedique parte da sua renda a um outro tipo de coisa que, convenhamos, o deficiente, sua sobrevivência, ele depende de alguns cuidados a mais do que o não deficiente. Sim, né? até em termos porque... de remédio, em termos de qualquer outra coisa. Até porque, na grande maioria, eles dependem de um acompanhante. E o cartão dá esse direito. Agora, Valdir, quando a gente iniciou o teu primeiro bloco, você falou de uma forma dos atrasos. A cidade do Guarujá está atrasada mesmo. Atrasada no sentido que só o Guarujá paga pelo transporte adaptado,
das pessoas com deficiência. Paga isso que você falou, que sai dos cofres. essa subvenção. As outras cidades, tudo tem no seu contrato com as empresas que exploram o serviço de transporte, a gratuidade mesmo. Simplesmente você tem um cartão, você vai andar quantas vezes você... Lógico, dentro de uma fiscalização. Sem dúvida. Porque às vezes a gente Dentro fala do bom também, senso. Valdir, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Tá? Também tem pessoas aí que a gente conhece, denunciamos, pessoas com deficiência, que estavam vendendo o cartão. Então, quer dizer, esse precisa ser cortado mesmo, Claro. esse precisa ser, se a lei é para todos, vamos continuar sendo para todos. Sem Né? dúvida. É esse que é a nossa pergunta. O Ney, estava falando também no começo agora do segundo bloco, que a entidade, a DISA, é uma entidade considerada de utilidade pública, né? E isso não é um processo simples, é um processo muitas vezes até complicado, porque a entidade precisa de fato provar que é de utilidade pública, como a própria expressão já diz. É de utilidade pública no município e também no âmbito estadual. Federal também. Federal também. Federal também. Que não é fácil, né? Isso. Esse tipo de coisa permite, por exemplo, que se a cidade não tá podendo lhe ajudar, não está lhe ajudando o suficiente com os convênios, permite, por exemplo, que você vá buscar recursos junto ao governo do Estado, por exemplo. Você tem tido algum contato nesse sentido? Todos sabem que a minha amizade com agora... com o vice-governador. O vice-governador com o o Márcio França, da qual eu deixo um abraço para ele, para o Fabrício, para o próprio Caio. E você está com a faca e o queijo na mão. A gente galgou para isso. Claro. O Márcio é uma pessoa, o Valdir, não sei se você já teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa espetacular, é um homem totalmente do bem, ele e sua família. Um presente que São Vicente recebeu, né? Exatamente. Então, quando nós perdemos a prefeitura de São Vicente, muitos aqui no próprio Guarujá ventilou de que acabou a carreira política do deputado, do filho, Então, e a gente só na nossa calma, como sempre, buscamos o eleitorado, provamos de que o governador precisava de um vice à altura, que contemplasse a baixada, e ele não teve dúvida nenhuma de escolher o Márcio França. Então o Márcio nos procurou, falou, vamos. Então, Valdir, o Márcio tem um carinho enorme pela entidade. O ano passado, por motivo de campanha, ficamos travados, então bastou ganhar a eleição, ele me ligou e falou, Ney, primeiros dias de janeiro, eu estou pedindo para uma comissão ir aí, analisar tudo da DISA, e se tiver tudo ok, pode ficar sossegado. Que e veio? Veio dia 15 de janeiro, se não me falha a memória, teve uma comissão, nos orientou totalmente quanto à documentação, quanto ao terreno, nos pediu cópias de todos os projetos, e agora a gente vai aguardar, Valdir, no mais tardar daqui 15, 20 dias, nós vamos estar pessoalmente com o vice-governador, com o deputado Caio, e a gente, se Deus quiser, vai ter realmente aprovado os nossos projetos para a gente poder atender a população que hoje possa ser que esteja procurando a gente não está podendo atender por conta de patrocínio, de financiamento de verbas. E essa parte de documentação, essas coisas, tudo isso logicamente que é exigido aí para que esteja tudo certo, para ninguém amanhã dizer, a gente não pode ajudar a DISA porque tem um problema lá, não tem nada de errado. Não tem, isso aí, eu ouvi uma época, falei, poxa, eu sou funcionário público, Valdir, eu sou funcionário público, sou um homem que tento ser um homem público, porque fui candidato, coloquei o meu nome à disposição, jamais faria qualquer tipo de coisa errada, ou que eu chegasse aqui no teu programa e falava, Valdir, não tenho nada, e não tem, realmente, para você ter uma ideia, Valdir, o Conselho da Assistência aqui do local deu um parecer tirando o nosso certificado, né? Então nós recorremos, fomos lá, conversamos, aí eu te pergunto, como que vem um conselho do Estado, como que vem um conselho do governo federal e fala, bacana, a tua entidade está totalmente legalizada, e me dá um título de utilidade pública, correto, e o município não reconhece esse título. Né? Então, graças a Deus agora, Valdir, a gente conseguiu colocar tudo em ordem. Foi revertido, né? Isso daí. Foi revertido, foi aprovado as nossas prestações de contas, os nossos títulos, e aí está tudo na mão do governo do Estado. A gente espera aí nos próximos dias ser beneficiado com convênio, principalmente em relação à Secretaria Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Daqui uns 15, 20 dias eu vou estar com a secretária, a Lina Mara, que é uma pessoa muito bacana,
e também já nos ligou, falou, ó, o Márcio, nosso vice-governador, pediu para dar uma atenção e a semana que vem a gente está indo até São Paulo conversar com eles. É bom, como é boa essa proximidade, né? Assim, com o agente público e com o agente político, justamente, que abre porta, né? Com certeza, é isso aí. Ô, Ney, essa questão toda da... Muita gente tem gente que tem até raciocínios errôneos, né, sobre a questão das cotas, né? Como que você vê assim que a sociedade pode ter evoluído ou como poderia evoluir mais, inclusive no âmbito local, como falando de Guarujá ou do universo inteiro, com essa questão das cotas? Onde que está? Tem alguma coisa que trava ainda, que está travando nesse sentido ainda? Olha, Valdir, vamos dizer assim, uns 5, 6 anos atrás, eu me manifestei contrário a essa lei de cotas. Porque eu imaginava assim, se você briga por igualdade, por que eu vou ter uma cota para ser contratado por uma empresa tal e o colega, supostamente normal, não tem esse direito? Hoje, eu cheguei à conclusão de que as empresas só contratam ou dão oportunidades para as pessoas com deficiência por força da lei. Porque é obrigado. Por força da lei. Haja vista, o ano passado, 2013, se juntou um grupo de empresários, junto com alguns sindicatos, e foram a Brasília tentar derrubar essa lei. Foram tentar derrubar. Eles não conseguiram. Só o que eles tentaram colocar um trechozinho na lei de que, olha, eu vou contratar a pessoa com deficiência, só que a minha empresa eu não posso adequar. Então vocês me autorizam a deixar esse deficiente na própria entidade. Né? Então o que ele demonstrou de que ele não quer o deficiente na empresa. Ele quer o deficiente, só que ele só contrata por força da lei. E a presença do deficiente contratado lá não é só para cumprir a lei, é também para criar um ambiente onde todo mundo pudesse conviver. Exatamente. Aí sociedade que todo mundo pudesse conviver junto. Aí você chega numa conclusão de que a empresa ela não quer se adequar, ela não quer se preparar. A redes por exemplo, de alimentação, simplesmente ele teria que ter um cardápio em braille e os funcionários qualificados para atender. Eu tenho um advogado, só para completar, Valdir, eu tenho um advogado, amigo nosso, que ele é deficiente visual. Né? Então, quando a gente sai para comer uma pizza, ou sai à noite e tal, aí o atendente vem e pergunta para mim, você poderia perguntar para ele qual o sabor que ele quer? Aí ele responde, você pergunta para mim, eu sou deficiente visual, eu não sou deficiente auditivo. Né? Aí vem a parte dele, ele fala, então você pode me trazer um cardápio em braille? E o cara não tem. Não tem. Você entendeu? Então, coisa de um mês atrás, Valdir, eu tive o prazer, peguei o carro à noite, fui em todos os restaurantes daqui do centro do Guarujá, em Seada, não tem um restaurante que ofereça serviço em braille. O cardápio em braille é obrigatório por lei? O cardápio em braille é obrigatório, inclusive tem lei municipal para isso. Entendi. Tem lei municipal para isso. Ninguém nem cumpre. Ninguém não cumpre porque não tem fiscalização. Verdade. Né? E a gente quer fiscalizar e não pode. Nem fale. Ney, tem tanto assunto que a gente teria para conversar aqui. Eu queria saber se tem alguma coisa que eu não tenha falado com você que seja de suma importância para a entidade. A nossa suma importância, Valdir, eu como funcionário não poderia deixar de falar. A gente está marcando agora a semana que vem com o presidente da Câmara, o vereador Nicolassi. Ficamos um pouco sem saber, sem entender o porquê do veto da prefeita em relação à aposentadoria dos funcionários com deficiência. Né? Então, pedimos para falar com o deputado, que foi projeto de lei do deputado Marcelo, no então vereador, e a gente queria entender e saber do próprio... O projeto previa uma aposentadoria especial. Né? A gente foi aprovado no Legislativo. Na verdade, foi aprovada uma lei federal, certo, de que ele limitou, ele reduziu o tempo. Né? Hoje, você tiver uma deficiência leve, você reduz até 3 anos, uma deficiência moderada até 5 anos e uma deficiência severa até 10 anos. Eu posso te contar aí que nós temos aí pelo menos 10 funcionários públicos que seria beneficiado.
Não que não vá conseguir, até porque existe um Uma lei mandato federal. judicial a nível nacional de um juiz lá de Maceió, que se chama de mandato de junção, né, que esse juiz conseguiu, que se estende para todo o país. Então, só que dá um pouco mais de trabalho, você tem que constituir advogado. Então a gente, assim, queria entender o porquê do veto, não tive acesso à justificativa do Executivo para saber por que vetou esse projeto nosso, que beneficiaria pelo menos aí de 10 a 20 funcionários, que já está na beira dessa aposentadoria. Então, esse é um destaque que a gente... Você vai se reunir com o Nicolás? Eu vou pedir uma audiência com o Nicolás, pedir qual vai ser a posição da Câmara. E continuar fazendo gestões para que... Para que aconteça. Facilitar, né? É isso aí. Ajuda a gente, né? Ajuda a gente, pô. Ô Ney, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Deixa um espaço para você despedir do telespectador. Eu que agradeço, Valdir, o teu carinho, como sempre teve, principalmente com a minha pessoa, com a nossa entidade, teu carinho com o município, com a cidade, né, com nós, funcionários públicos, frequentadores da Câmara Municipal, né, e eu te agradeço imensamente, a tua produção, o teu pessoal com bastante carinho que sempre esteve com a gente, e pode ter certeza, vamos ter nos próximos dias, no mais tardar aí um mês, boas novidades para o município, para a DISA, para todas as entidades beneficentes daqui do Guarujá em relação ao governo do Estado. Conte com a gente para divulgar isso e Bacana. já de antemão já receba meus parabéns. Vou estar lá para comemorar. Tá certo, pode preparar o terno. Tá certo, obrigado, tá bom, Ney. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.